tá? Vamos lá. Tá todo mundo conseguindo ler aí, pessoal? Para mim tá tranquilo, porque eu abri numa outra página, acho que é o pessoal, só para ver o pessoal como é que tá. Tá, então Luiz, beleza. ok, Bruno, sim, Beleza. beleza. Então tá bom. Então Rafael, vamos ok. começar. Você quer começar a ler e aí já jogar com eles do jeito que você quiser comandar. A turma tá contigo. Vamos lá. Eu acho que é sempre válido a gente fazer uma primeira leitura bem rápida, aquela leitura de passagem de olho, né? E depois a gente volta marcando o que é importante, tá? Então vamos lá. Um adolescente de 15 anos comparece à unidade básica de saúde desacompanhado, relatando uma suspeita de ter contraído uma infecção sexualmente transmissível, uma IST. Ele solicita sigilo absoluto sobre as informações da consulta e o tratamento, afirmando que não quer que seus pais saibam do caso. Durante o exame clínico, o médico suspeita de gonorreia e propõe a coleta de exames laboratoriais e início imediato do tratamento. Beleza? Essa é a nossa primeira lida, que eu acho que é aquela lida mais rápida, e eu acho válido a gente fazer uma segunda lida, tá bom? Nessa segunda lida eu vou destacar algumas coisas, tá? Um adolescente de 15 anos de idade, então eu já marcaria adolescente, 15 anos de idade, tá? Numa unidade básica de saúde. Por que que é importante marcar onde a gente está? Porque, de acordo com onde a gente está, a gente já tem noções do que a gente vai ter que fazer. Se eu estou numa emergência é uma coisa, se eu estou numa sala de cirurgia é outra, então eu sempre falo para vocês, tentem sempre situar o caso, tá bom? Isso facilita muito o raciocínio. E como ele tem 15 anos, ele frisa, né, bem importante ali, um desacompanhado, tá bom? Relatando suspeita de ter contraído uma IST, tá? Uma infecção sexualmente transmissível. Lembrando a vocês que nas ISTs a gente tem várias e várias e várias, não só HIV, hepatite C, enfim, e etc., né? Sífilis, e a gente tem a gonorreia, a gente tem entre várias outras, tá? Ele solicita sigilo absoluto sobre as informações da consulta e o tratamento. Isso é importante a gente marcar também. Então, um adolescente de 15 anos com uma IST que solicita sigilo, tá? Ele não quer que os pais saibam do caso. Durante o exame clínico, o médico suspeita de gonorreia e propõe a coleta de exames laboratoriais e início imediato do tratamento. Então, provavelmente esse paciente tem uma descarga ureteral, né, tem uma leucorreia ali, e a gente consegue daí começar e partir para as perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Questão número 1. O médico pode atender esse adolescente sem a presença de um responsável legal? Essa é a primeira pergunta. Se vocês quiserem responder só sim ou não, a gente pode seguir. O que que vocês acham? Esse paciente pode ser atendido sem a presença de responsável legal? Maravilha. Todos falaram que sim, o médico pode. Perfeito, pessoal. Explica com base nos preceitos éticos e legais. O que que vocês responderiam nessa questão se a gente falar sobre os preceitos éticos legais? Então, acho que não ficou dúvida em relação é, ao poder ser atendido, né? Eu acho que em relação a isso foi tranquilo. Acho que todo mundo foi bem tranquilo em relação a isso, certo? Então, vamos lá. Esse paciente, ele pode ser atendido sem? Sim. Base em quê? Vamos lá. Base nos preceitos éticos e legais. Paciente maior de 14 anos, comparece à consulta. Eu não consigo ler o resto do chat. Denota Beth, a você maturidade. consegue? Sim, é paciente maior de 14 anos e ele comparecer à consulta denotando maturidade. Ok. Mais alguém, gente? Vamos falar, galera. Aqui é a hora da gente trocar ideia, errar, acertar e bater papo. Não precisa ter vergonha de falar. A gente está aqui para ajudar e não para julgar, não, tá?
Então, quanto mais vocês falarem, mais a gente vai saber como vocês estão. Se gera dúvidas, sem problema, tá? Podemos seguir? Vamos lá. Autonomia, direito ao sigilo. Perfeito, Laís. Importante, a partir dos 14, perfeito. Você conseguiu ler tudo? Ó, relacionados à sua saúde sexual, sendo fundamental ter discernimento e maturidade para cumprir com o tratamento. Laís, mostra capacidade de discernimento. Perfeito. Então, gente, resposta correta de vocês, tá? A gente diz que dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é o ECA, a gente tem uma lei, que é a lei número 8.069, de 1990, que amparava adolescentes com 12 anos ou mais, tá? Quando a gente fala 12 anos ou mais, a gente começa a considerar acima de 13, tá? Porque abaixo de 13 anos, 13 ou abaixo, você tem um paciente vulnerável, tá? E a gente já entra num outro problema, porque um paciente vulnerável tendo relação sexual, isso pode infringir alguns problemas aí, tá? Porque por mais que seja dito como consensual, a gente também teria um problema se for com um vulnerável, tá bom? Então, acho que todos aí respondendo dentro do correto, a gente vê que o código da ECA, né, do Estatuto de Criança e Adolescência, em 90, preconizava que acima dos 12 anos ou mais, ele tem direito à confidencialidade e ao atendimento de saúde sexual e reprodutiva, sem a necessidade de consentimento dos seus pais ou responsáveis, tá? Mas se a gente parar hoje, a gente vai tentar colocar com 14 anos, tá bom? E aí ele tem direito ao atendimento para aconselhamento, com a partir dos 12, mas a gente vai ter que lembrar que com 12 a gente tem como ficar mais atento em relação a outras coisas, tá? Beleza. Os princípios éticos são o respeito à autonomia progressiva e a confidencialidade, tá? Isso é uma coisa que ele tem respaldo, tranquilo? A legislação brasileira, no artigo 7, inciso 1 do Estatuto da Criança e Adolescente, assegura o direito ao acesso ao serviço de saúde, independentemente da autorização dos pais, quando se trata principalmente da prevenção de saúde do adolescente, tá? E as diretrizes técnicas do Ministério da Saúde reforçam a necessidade de garantir o acesso ao cuidado de saúde sexual e reprodutiva para adolescentes. Tranquilo? Então, a gente consegue ter amparo pelo Estatuto da Criança e Adolescente, a gente consegue ter amparo pelo Ministério da Saúde e a gente consegue ter amparo pela legislação brasileira, né, direitinho, amparando esse paciente, seja ele para iniciar anticoncepcional, para falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre tudo isso é importante. Doutor, o médico pode se recusar a atender sem acompanhante? Então, gente, não. Na verdade, ele pode se recusar se ele se sentir inseguro, mas a gente normalmente não recusa esse atendimento, tá? Isso pode ser individual. Tem médico que fala, eu não me sinto seguro para atender esse paciente, eu prefiro encaminhar para um pediatra, entendeu? Ou para o gineco, mas, teoricamente, se ele busca o posto de saúde, ele está indo atrás de você para que você ajude ele. E a gente, como médico de família, não cabe muito a gente a se recusar. Se a gente parar para pensar, a gente pode se recusar a atender outros pacientes, inclusive, né? Mas a recusa, principalmente quando fere os preceitos ali do relacionamento médico-paciente, a gente já vai para outra questão, tá? Mas focado nesse caso, a gente não teria para que se negar a atender esse paciente, tá bom? Tá bem amparado, tá tudo direitinho, e
não vamos brigar com a questão, tranquilo? Se ele foi à sua procura e a gente já está fazendo atendimento, a gente já detectou, inclusive, quadro clínico, a gente já começou a tratar, né? Então não tem para que a gente brigar com essa questão aí, tranquilo? Alguém com alguma dúvida por enquanto, gente? Quer que eu coloque o gabarito aqui para você dar uma discutida no gabarito? Pode botar. Prontinho. Então tá ali, ó. A legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, as diretrizes técnicas do Ministério da Saúde, tá? E os princípios éticos, tá? Aí ele diz que tem as respostas aceitas, que é sim, com base na autonomia progressiva e no ECA, tá ok, tá bem amparado. O atendimento deve ser realizado considerando a confidencialidade dos direitos do adolescente. Como é confidencial e ele tem direito, gente, não tem problema a gente entender, tranquilo? Então não preocupem com isso. Podemos seguir? Vamos lá, para a segunda, então. Então vamos lá. Número 2. Sigilo médico deve ser mantido nesse caso? Em quais situações o sigilo médico pode ser quebrado? Beleza. Vamos lá. Sim. Deverá ser mantido. Perfeito. Perfeito, Jander. Bruno, sim. Alguém discorda? Beleza. Então, gente, o sigilo médico sempre deve ser mantido, tá? Beth, se quiser botar Para saber pro... em quais situações ele deve ser, ele pode ser É. quebrado. Você quer saber? Vamos continuar aqui, exatamente. E quais as situações, gente? Risco de vida, feito. O que mais? Deve ser quebrado. Eu vou Em ler aqui para situações de você. procedimentos invasivos? Tá, Situações que coloquem a vida do paciente em risco ou a vida de terceiros em risco. ok. Uhum. Só pode ser quebrado caso o paciente ou terceiros em risco. Se há suspeita de abuso, Perfeito. Ótima observação, Jaqueline. Suspeitas de casos de suspeita de violência, abuso ou exploração sexual, esse sigilo é quebrado, tá bom? Isso é importante. Risco iminente à vida do paciente e de terceiros. E tem mais um caso, gente, que é importante vocês lembrarem, que não é tão comum, mas é importante saber, tá? Pode acontecer por exigência legal, tá? Então, algumas doenças sexualmente transmissíveis de interesse público, conforme a portaria do Ministério Público, do Ministério da Saúde, a portaria 204 de 2016, elas precisam ser, são de notificação compulsória, tá bom? E aí não tem jeito. São algumas doenças sexualmente transmissíveis que a gente tem que notificar, tá bom? Então, se eu pego um jovem de 15 anos com soro positivo, a gente. HIV, Jander. HIV é o mais comum, tá? Porque ele vai necessitar de um tratamento de longo prazo, né? De longo prazo que eu digo para o resto da vida. Então, não tem como a gente esconder isso, e a adesão a esse tratamento para HIV é uma adesão prolongada, a gente vai tomar para o resto da vida. Então, a gente precisa, de fato, quebrar esse sigilo e chamar familiar para que ele receba ajuda e tenha uma melhor adesão ao tratamento. Tranquilo? Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. Risco iminente de morte. Pode passar, Beth, o o gabarito. nosso gabarito, mas vocês estão muito bem, cara. Isso é muito bom. Então, risco iminente à vida do paciente ou de terceiros, tá?
situação de violência, abuso ou exploração social, como sexual, como alguém muito bem pontuou, e não esquecer dessa exigência legal, né? Porque tem casos de doenças que a gente realmente tem que notificar, tá? E a HIV é uma que a gente realmente não tem como correr e a gente acaba precisando segurar, tá? E aí ele bota ali que respostas aceitas a gente tem que o sigilo deve ser mantido, né, salvo em caso de risco à vida ou exigência legal, ou a quebra de sigilo deve ser limitada ao necessário, com comunicação aos órgãos competentes se aplicável, tá? Então, isso é muito do manejo nosso. Tranquilo? Podemos continuar? Alguém alguma dúvida, gente? Pode interromper, pode falar. Fiquem à vontade, tá? Vocês vão ver depois, quando eu liberar o gabarito para vocês lá na plataforma, que ele tá bem completinho, Tá tá? bem completinho, Aí tá, depois, se assim. vocês quiserem ler, tiver alguma dúvida, enfim, quiser mandar aqui a pergunta para o Luiz, pode mandar lá no grupo mesmo, ou pode mandar no meu privado, e eu encaminho para ele, tá bom? Vamos lá. Terceira questão. Terceira questão. Caso o adolescente não retorne para acompanhamento, o médico deve realizar alguma notificação? Justifique. Qual a resposta de vocês, gente? Precisa notificar esse caso? Sim, sim. Bruno, sim. Newton, sim. Rafael, sim. Jander, não. Interessante. Jander, vou catar você aí para a gente tirar essa dúvida. Vamos lá. Não em que sentido, cara? Aprofunda isso aí, porque às vezes você tem um ponto de vista interessante e vale a pena a gente dar uma lida que abre a cabeça de algumas pessoas aí também, mas vamos entender esse raciocínio. O que você acha que não precisa justificar? Notificar. É, lembrando, gente, e aí é o que a gente tem que tomar cuidado de não responder na emoção, tá? Quando eu falo notificar, ali como está escrito, que deve se realizar alguma notificação, eu não estou falando que eu vou notificar pai e mãe, tá? Então, é uma questão que eu estou falando sobre notificação ao sistema Sinan, tá? O Sinan, ele é sigiloso, tá? Então, é porque, na verdade, eu preciso abastecer o sistema para que ele. O Jander respondeu, Beth, eu não consigo ler todo. O O médico médico realizou o realizou o atendimento atendimento correto? correto se o adolescente Doutor, compareceu para. Acho doutor, que. me Oi, Oi? escuta? pode. Tá. Fala, Sim, Jander. Jana. O meu ponto de vista, assim, é claro que a notificação compulsória para sífilis é obrigatória já diretamente, independente do caso de adolescente ou não, correto? Sim, Certo. Agora, se o adolescente teve maturidade suficiente para buscar ajuda, né? é, No caso, depois o senhor explicou aí que a notificação seria a notificação compulsória, mas eu entendi primeiro que era a notificação aos dos pais. responsáveis, exato. Ah, tá, não, Uhum, perfeito, foi o que eu imaginei, por isso que eu falei contigo. Eu uhum, falei, cara, acho que o aham, Jander. Por isso que eu falei, isso, fala, explana melhor, porque eu acho que você deve ter pego como se fosse tipo uma justificação, uma justificativa de tipo, opa, vou precisar falar com os pais, sacou? Mas na exato, verdade aham, não, é uma notificação ao Sinan, essa notificação vai para o Ministério da Saúde correto, e, e ela só serve para a gente ter esses números e ela é sigilosa, então, tipo, pode ficar tranquila que o paciente não é exposto, isso não chega para os pais, entendeu? É mais para correto, controle. correto, correto. Tranquilo? A primeira, a Mas primeira, a o teu. primeira, pode Ah, falar, pode doutor. falar. Não, não, pode mandar ver, já. A primeira vista eu pensei assim, a notificação seria com relação aos pais. Depois o senhor Sim, explicou que era compulsória. E eu pensei assim, já que o adolescente teve maturidade suficiente e é resguardado a ele o o sigilo, né? sigilo, então não deveria fazer a notificação, correto? Sim, sim, Esse sim. foi o meu ponto de vista. Cara, mas assim, ó, lembra de uma coisa, que dentro da. Eu acho que uma coisa sempre importante de vocês lerem, tá?
o que que é de notificação compulsória. Notificação compulsória, gente, a gente tem que notificar de qualquer jeito, tá? Isso daí é uma coisa que não tem jeito, a gente vai notificar. E lembrar que a notificação não coloca o paciente em exposição, tá? Então, assim, quando ele fala em relação à notificação, é só você avaliar se é um agravo que deva ser justificado para o Sinan, tá? Então, assim, IST, Sinan, tá? Então a gente vai para o Sinan, tem que notificar, tá? Mas o sigilo do paciente, ele permanece, mesmo ele tendo procurado a gente, tendo tido maturidade de procurar, a gente notifica, mas a gente conversa com ele, Jander, ele fala assim, ó, a gente vai notificar, mas pode ficar tranquilo que a sua identidade vai ser preservada, ninguém vai aparecer na sua casa, não é nada que vai te expor, seus pais não vão ficar sabendo e pode continuar confiando em mim para conversar e se tocar seu tratamento, entendeu? Então é mais assim, é só para mostrar para ele que a notificação em si não vai causar um transtorno, tá? Isso também serve para questões de violência, enfim, tem muita mulher que é agredida e ela não quer que você. Aí quando você fala assim, olha, eu preciso notificar essa agressão. Não, pelo amor de Deus, ele vai me matar. Eu falei, não, só um minuto, calma, porque a notificação em si não te coloca em risco. Isso é para abastecer o Sinan e gerar ações relacionadas a isso, tá bom? Notificação para dados do Ministério da Saúde e ou eu não consigo ler o resto, Beth, me ajuda. ou Secretaria de Saúde, correto? Exatamente. Na verdade é o Sinan. A Sinan vai para a Secretaria de Saúde. Tem sempre as vias, né? É uma via para cada canto. Então a gente vai chegar na secretaria e vai abastecer com informações importantes, tá bom? Temos A uma iPhone dúvida está de aqui. mão. Eu acho que é a É, Sami. É iPhone. a Sami? No iPhone eu não me lembro agora. Isso, Sami. Oi, Sam. Oi, boa noite, doutores. Tudo Essa bem? questão, tudo bem, graças a Deus. Nada, Janaína. Essa questão, ela gerou realmente uma dúvida, por quê? A questão fala, caso o adolescente não retorne para acompanhamento, a primeira vez que ele foi, já vai ser notificada. Então, caso ele não Sim, retorne para acompanhamento, o médico deverá realizar alguma notificação? Não, porque a notificação, ele tem que já foi notificar a sífilis, feita. né? Então ficou Sim, algo sim. assim subentendido. Eu também, quando li a questão, eu tive esse mesmo pensamento. Falei assim, será que ele está falando sobre notificar para os órgãos responsáveis ou notificar aos pais ou responsável por não aderir ao tratamento? Porque aí tá, caso o adolescente não retorne para acompanhamento, o médico deve realizar alguma notificação? Então, a notificação é feita quando ele vai, na primeira consulta, Sim, não é sim, assim? perfeito. Então, eu acho que bateu com o raciocínio do Jader, entendeu? Tá correto, o raciocínio está correto, tá? Na verdade é isso. Teoricamente, a gente já tem que explicar sobre notificação por conta de ST, tá? No caso da gonorreia, a gente ainda consegue tratar esse paciente, iniciar tratamento e resolver, mas eu normalmente já pego esse paciente e notifico, tá? Até porque ele fala que já vamos começar o tratamento na primeira sessão, né, na primeira consulta, não só com retorno. Mas a gente sabe que o tratamento da gonorreia não vai ser só toma aqui isso aqui e tchau, né? Então ele precisa ter um retorno até para a gente saber como é que ele está. Mas eu entendi quando você fala isso em relação ao entendimento da formulação da questão, parecer que só notificaria quando ele voltasse. E na verdade não, a notificação já vai ser feita desde o início. Mas o que vocês poderiam responder de uma maneira mais completa para não deixar essa prova maldita do INEP pegar vocês? Cara, ó, essa paciente já deveria ter sido notificada desde o início, independente de retorno ou não. Porém, caso não tenha sido notificado, fazer a notificação, senão como já deveria ter sido feito desde o início. Ponto. Resolveu a questão. Tá? Então é só lembrar que precisa notificar, seja no início, seja no retorno, mas alguma hora, pode ser até no meio. Ele começou o tratamento e foi para casa. Você vai lá durante a semana e faz a notificação desse paciente, tá bom?
no dia seguinte, vai lá e notifica. O importante é fazer a notificação para a gente abastecer base de dados. Tranquilo? Eu achei, E. só fazendo um adendo, Excelente. Luiz, essa questão dessa Aham. dupla interpretação da questão, que foi super importante vocês colocarem aí, tanto o Jander quanto a Sami. Foi excelente. Se Observação muito isso boa. acontecer na prova, e pode acontecer, né, de ter, o Rodrigo também foi nessa linha, né, de ter uma dupla Aham. interpretação, responda considerando as duas interpretações. Então, É vamos lá, isso. né? É mais ou menos isso que o Luiz estava falando. Então, se aqui você estiver falando, né, de notificar pais, parará, parará, eu entendo dessa forma e responde completinho, né? E aí, se você estiver falando de notificação compulsória, né, ao Sinan, enfim, eu já considero que ela tenha sido feita na primeira consulta, mas sim, e aí explica. Então, não tem como não ser considerado Caso não tenha correto. sido feita, e caso não tenha sido feita, vou fazer a notificação no retorno desse paciente. Caso ele não retorne, vou fazer a notificação, Exatamente. tá? Porque é aquele negócio, a gente perde o paciente, né? Então a gente já tem que mandar o agente de saúde, correr atrás dele, trazer ele para o posto. Isso sem expor expor ele ao pai, à mãe, né? Então tem que Isso. achar ele sozinho, chamar num canto, olha, cara, o médico perguntou por você, tá tudo bem, entendeu? Assim, para não ter nenhum risco de falação, né? E aí Isso ele aí. fala justamente no gabarito, Beth, pode descer, Sim. Vamos lá. tá lá, Opa, tá aqui. questão Aham. 3. Uhum. Sim, o médico deverá realizar a notificação compulsória, caso a IST seja de notificação obrigatória. Nem toda IST precisa, mas a gente normalmente faz de todas, tá? E aí ele até fala, conforme estabelecido pela Portaria 204 de 2016, essa notificação deve ser realizada de forma anônima, garantindo a confidencialidade do paciente. Justificativa. A notificação tem o objetivo de subsidiar ações de vigilância em saúde pública e não implica a quebra do sigilo diretamente relacionada ao paciente. Então, quando vocês forem falar de notificação com o paciente, gente, sempre dá esse papo. Gente, ó, a notificação não vai te expor. A notificação não vai fazer com que vão aparecer na sua casa, tá? Isso abastece um sistema e vai subsidiar ações de vigilância, né? Então, ó, gonorreia apareceu aqui. Vamos prestar atenção. Daqui a pouco aparecem 20 gonorreias no lugar. Então, isso tem que estar bem direcionado, porque isso vai ter que gerir e direcionar para ações relacionadas a 20 casos, sim, 30 casos de gonorreia, tá? E a gente tem que começar a fazer palestras nas escolas, falar com os adolescentes, palestras em auditórios, palestras em quadras, né, para líderes comunitários, reforço do uso do preservativo, e etc. e tal, tá bom? Além disso, deve-se registrar no prontuário a tentativa de contato com o adolescente e orientá-lo previamente sobre a importância do retorno, tá bom? As respostas aceitas são: sim, a notificação compulsória deve ser realizada para IST de notificação obrigatória e o sigilo não vai mudar, vai ser preservado. Tranquilo? Vocês fizeram um raciocínio muito bom, cara. Eu achei bem legal. O Doutor médico é médico, obrigado a falar para o paciente sobre. a notificação. Sim, sempre, tá? Porque é uma forma de você mostrar para o paciente que você não esconde nada dele, tá? Porque às vezes você faz uma notificação e o paciente fica meio. Então eu tenho o hábito de falar para o paciente: olha, eu preciso notificar o Sinan, quero te explicar o que é a notificação, para que você entenda que isso não te expõe, isso não expõe os seus pais não vão ser chamados aqui, e está tudo bem, tá? Então, é algo que a gente sempre joga limpo ali, e quanto mais informações a gente dá para o paciente, gente, melhor, tá bom?